O Supremo Tribunal Federal decidiu que uma absolvição pelo Tribunal do Júri pode ser anulada pela segunda instância em caso de provas para condenação. Janaína Camelo. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento sobre a possibilidade de uma sentença do Tribunal do Júri ser anulada por um tribunal de segunda instância, caso o réu tenha sido absolvido, mesmo diante de provas suficientes para definir a participação no crime. O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, propôs a alteração na sentença do júri apenas nos casos em que o réu é absolvido após a defesa alegar legítima defesa da honra em casos de feminicídio. Mas prevaleceu o voto divergente do ministro Edson Fachin, de que é permitido um novo júri também nos casos em que o réu é absolvido por clemência ou compaixão, mesmo havendo provas suficientes para condenação. Ele foi acompanhado pela maioria dos ministros. Na sessão desta quarta-feira, o ministro Flávio Dino destacou que o Código Penal não proíbe de forma absoluta a absolvição por clemência. Em última análise, se essa tese for vencida, numa construção posterior, creio que pelo menos a clemência deve excluir não só o feminicídio, porque, lembremos, a vontade constitucional é expressa. Crimes hediondos. E quando nós falamos do rol dos crimes hediondos e dos homicídios qualificados do 121, nós vamos encontrar condutas gravíssimas que, a meu ver, se não podem ser objeto de graça e anistia, também não poderiam ser objeto de clemência, porque isto implicaria uma incongruência em que o Conselho de Sentença seria mais soberano do que o Poder Legislativo e mais soberano do que o Poder Executivo, o que me parece não ter lógica constitucional. Já para os ministros Cristiano Zanin e André Mendonça, um segundo júri, nesse caso, não seria possível porque a absolvição é movida por compaixão, sem levar em conta as provas, mas ao sentimento do jurado em relação ao réu. Não houve consenso entre os ministros em relação à tese, que deve ser definida porque o julgamento tem repercussão geral. Com isso, vai ser marcada uma nova data para que a Suprema Corte estabeleça essa tese, que vai ser aplicada a todos os processos em tramitação na Justiça que tratam do mesmo tema. O Código Penal prevê que os jurados devem responder a 3 perguntas: se houve o crime, quem foi o autor e se o acusado deve ser absolvido. A absolvição por clemência é quando o júri responde afirmativamente à terceira pergunta, sem apresentar motivação e em sentido contrário às provas apresentadas, mesmo tendo reconhecido a ocorrência e a autoria do delito. Por outro lado, a Constituição Federal prevê a soberania do júri popular, ou soberania dos vereditos, que visa garantir a independência das decisões populares e assegurar que a análise dos fatos fique a cargo da sociedade.